Fala galera, eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais uma live Fé e Futebol, hoje com o jogador Léo do São Paulo Futebol Clube. Ele vai contar pra gente toda a história, toda a caminhada dele com Deus e a gente vai fazer algumas perguntas, como sempre, curiosidades sobre a caminhada dele com Deus, sobre como é ser um jogador cristão no meio do futebol. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários se você quiser que eu entreviste algum jogador cristão evangélico específico que você goste. Coloca aqui nos comentários. Bora pra live Fé e Futebol com Léo. Léo, bem-vindo! Fala, Mauri, tudo bem? Beleza, e você, como é Obrigado que você pelo tá? convite. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vou desativar os comentários agora, mas quem tiver pergunta para o Léo, principalmente na caminhada dele, Matheus Norton aí tá te mandando abraço, na caminhada dele com Deus, coloca aqui na caixinha de pergunta, tá? Para os comentários não ficarem passando no rosto dele. Caixinha de perguntas ligada. Léo, prazerzão ter você aqui. Você que é um jogador tricolor, literalmente, né? Você jogou no Fluminense, no Bahia e agora no São Paulo, com uma história muito bonita dentro do futebol. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a sua caminhada com Deus. Esse paralelo que a gente faz aqui no Fé e Futebol, não sei se você já acompanhou, a gente já fez com alguns outros jogadores, mas a gente faz um paralelo. Então, já de começo, a primeira pergunta é: quando começou a sua caminhada com Deus? Foi um prazer estar aqui mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. Então, comecei a caminhada com Deus, eu tinha 10 anos de idade. Meu irmão Renato, que é diácono, ele me levou, né, para a igreja e dali até aqui eu nunca saí da presença do Senhor, sempre tive firme ali, graças a Deus. Esse ano completou 16 anos, né, na presença do Senhor e me sinto muito feliz e honrado por isso. Ô, Léo, então você não veio de uma família cristã, né? Você se converteu de fato, né? Sim, na época o meu irmão também se converteu, meu irmão não era, ele se converteu depois de um ano, 2 anos, ele me levou para a igreja. A minha mãe também não era, hoje ela é missionária, sabe? É uma família que tem Legal. pessoas que são evangélicas e outras não são, então a gente está, né, nessa caminhada, né? E quem sabe, né, um dia todos aí vai servir ao Senhor, né? E adorar Ele. Justamente. A gente estava conversando essa semana, eu fiz uma live muito legal com o Lianco, que está jogando, né, na Inglaterra, e ele falou isso, que as atitudes que ele foi tendo a partir do momento que ele se converteu foram transformando e tocando as outras pessoas da família dele, né? Então, é uma forma muito legal de quem não vem de família cristã ou quem tem membros da família que não são evangélicos, é uma forma, né? É uma das perguntas que eu queria te fazer aqui, mas vamos começar um pouquinho a tua história paralela com o futebol e com a sua fé, né? Que você acabou de falar que se converteu oficialmente aos 10 anos de idade. O seu irmão te levou para a igreja, eu acho que ele deve ser mais velho, né? Ele era mais velho que você? Sim, sim, mais velho. Hoje ele tem 37 anos, eu tenho 26. Legal, então ele já tinha uma ideia, né, da igreja, já devia estar na igreja, já devia estar caminhando com Deus, e ele falou: "Ó, isso aqui é bom para mim, eu vou te levar, meu irmão." É isso? Foi mais ou menos assim? Sim, porque tinha muito grupo, né, jovem, né, pessoas, crianças e tal. E meu irmão fazia já parte, né, de um grupo mais velho e tal. E ele foi gostando cada vez mais, né, se aprofundando com Deus. E ele viu ali que era uma criança que ainda não tinha o discernimento, né, para onde ir, vamos dizer assim. E ele me levou para a igreja, me senti muito à vontade, sabe? Fui aprendendo cada dia mais as coisas com Deus, as pessoas foram me ensinando como se comportar, né, Sim. de ler a Bíblia, de buscar conhecimento. Então, para mim, foi muito importante, e graças a Deus, como eu falei, né, são 16 anos aí servindo a Deus, né, e isso é muito importante para mim e para minha casa. Muito legal. Hoje eu vi até um post do Kaká, que ele estava ensinando, fazendo alguma coisa com a filhinha dele, já falando de Deus. E ele falou: se a gente começar a ensinar desde cedo, é mais fácil que a criança, né, o jovem, no seu caso, não saia do caminho. Então, isso funcionou para você também, né? Sim, é importante. Eu faço isso também com a minha filha, né, Luísa, ela tem 4 anos, né, mas eu mostro ela como que é a vida, né, tento orientar da melhor maneira possível.
que é de casa, né? Que a gente vai dando educação e dando um discernimento, né? Para ter uma vida com Deus e uma vida saudável. Vocês oram antes das refeições ou de alguma refeição? Sim, é importante, né, quando vem visita também em casa, como já tem um povo, né, que a gente diz, né, que vem aqui para casa, também são evangélicos, às vezes eles mesmos já, não, vamos orar, sabe? Então, Sim, sim. já tem essa conexão muito legal. Mas como é que você faz? Isso é uma curiosidade minha. Como é que você faz quando você está num restaurante ou, às vezes, em refeição com o time que tem pessoas que não são evangélicas? Como é que você ora para você ou você não ora? Como é que você faz? Não, quando eu estou em restaurante, eu leio, eu começo a orar na mente, né, agradecendo a Deus, Deus, muito obrigado, mas na mente, ali em contato com Ele. Quando eu estou com o grupo, eu me sinto muito à vontade, né, fecho meus olhos ali na hora e, e começo ali a agradecer a Deus, de olhos fechados, mais uma refeição, porque a gente vê como que tá difícil, né, e cada prato de comida na mesa hoje tem muito valor. Então a gente tem que Sim. agradecer a Deus todos os dias, porque muita gente está precisando, não tem, a gente está tendo. E a gente esquece de agradecer uma coisa que para muitos parece simples, mas é muito Sim. importante. A gente tem alguns amigos em comum aí, eu sei um pouquinho da tua história, mas você vem de onde, do Rio de Janeiro? Você vem de família humilde? É bem humilde, eu venho de São João de Meriti, bairro Tomazinho, né? É, muito difícil, uma infância bem sofrida, assim. Mas graças a Deus eu tenho 6 irmãos, cara. Nem todos são evangélicos, mas tem um princípio, sabe? Meus pais, graças a Deus, nos educaram muito bem. Então cada um tem seus afazeres, suas coisas, e todo mundo, graças a Deus, pessoas do bem. Legal. E você cresceu assim, eu lembro de Tomazinho assim, de São João de Meriti, de músicas de funk. Devia ter muito baile funk ali na tua região, né? Sim, tem bastante, tem bastante. Mas é que eu sempre falo, até nas entrevistas, né? Nós escolhemos, sabe? Nós Sim. escolhemos as coisas. O caminho, Eu né? escolhi o caminho, eu escolhi o caminho de Deus, escolhi também ser uma pessoa direita, uma pessoa. Eu não queria me acomodar, sabe? Eu sempre fui assim, só assim em casa, qualquer coisa que eu faço, eu quero ganhar, eu quero vencer, eu quero. Eu sou assim, eu me inspiro todos os dias a ser assim, sabe? Porque senão a vida não faz sentido, sabe? Claro, com certeza. Sempre querer melhorar, né? Verdade. E servir de exemplo, né? A ideia justamente dessas lives, dessa série de lives que eu estou fazendo com jogadores evangélicos é que vocês, principalmente, hoje que estão jogando, que tem uma história bonita no futebol, a gente consiga, né, aqui tocar o coração de outros jovens que talvez não saibam da caminhada, não saibam como é essa caminhada com Deus. E tendo você hoje como exemplo, falando para eles, pode ser que abra, né, a mente de alguém, pode ser que a gente toque no coração de alguém e traga mais alguns aí para essa caminhada junto com a gente. Ali no Fluminense, você começou a sua carreira sempre indo à igreja, sempre de jovem, nas divisões de base, você tinha esse costume de ir à igreja semanalmente ou 2 vezes por semana? Como é que era? Então, quando eu estava no Rio, teoricamente era mais fácil, porque era minha igreja era lá em Tomazinho, São João de Meriti, então eu conseguia até. Mas depois foi passando o tempo, fui saindo um pouco de lá e ficou um pouco difícil. Mas sempre visitando alguns lugares onde eu estava no momento, sabe? Sim. Mas lá, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha a minha casa, né, espiritual ali, a minha igreja, eu conseguia ir com mais frequência, assim, sabe? Legal. E aí depois você se transferiu para o Bahia, depois do Bahia ainda teve uma passagem pelo Londrina, mas do Bahia foi comprado pelo São Paulo e está construindo uma história muito bonita aqui no São Paulo, né? No clube do São Paulo, você tem amigos, eu sei que tem alguns até que a gente tem em comum, mas você tem amigos que vocês fazem alguma célula ou vocês vão para a mesma igreja? Sim, jogadores hoje a gente se reúne, família, né, para adorar a Deus, para aprender um pouquinho mais da palavra, né? E isso é muito importante, sabe? É você ter uma identidade, independente do ambiente que você esteja. E o importante também é você saber respeitar a posição do próximo. Sim, Porque não adianta também você ter uma posição como evangélico e você atacar. Você tem que sim, acolher. Então é muito sim, importante você saber acolher, porque até a pessoa pegar, entender, e você tem que ser muito inteligente também, e ter muita sabedoria quando você vai se expressar para essas pessoas, né? sim. Tem que ter um discernimento, saber entender que às vezes a pessoa acredita em uma coisa, você vai colocar a sua opinião, e também tem que respeitar a opinião do outro, né? Que você está tentando passar algum conhecimento, porque aí sem o respeito não tem como nenhum nem outro expressar e nem aprender, né?
Com certeza, absoluta. Você passou algum momento difícil nessa sua caminhada profissional no Fluminense, no Bahia e assim chegando no São Paulo? Você se Você, lembra? você fala na minha profissão? Momento profissional, mas que talvez você tenha tido a sua fé um pouco abalada. Você, poxa, senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Não, teve um momento, né, foi no Fluminense, que eu quebrei o quinto metatarso, sabe? Eu tinha, acho que 19 anos, se eu não me engano. E ali eu tava jogando e tal. Foi contra o Grêmio, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Acho que era a quarta de final da Copa do Brasil. Eu quebrei o osso do pé. E ali pra mim eu comecei a chorar. Eu falei, caramba, logo agora que eu tô tendo uma sequência que eu, sabe? Mas em nenhum momento eu deixei de crer, sabe? É isso que é o legal, porque a gente sabe quem nos consola nesse momento, que dá uma paz de espírito, é Deus. Então naquele momento eu fiquei triste, mas daqui a pouco eu mudei a chavinha e falei, não, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Se está acontecendo isso é porque poderia ter acontecido algo pior e Deus tá me livrando de alguma coisa que poderia ser pior. Então não vamos reclamar, né? Vamos seguir trabalhando. E, e, e nisso tudo, quando eu fui pro Bahia, um rapaz, numa entrevista, me perguntou assim, ele, pô, Léo, eu vejo você sorrindo tanto nos treinos, você é alegre nos treinos, eu tô sempre aqui, né, gravando, você tá sempre rindo. Aí foi aí que surgiu, né, eu já chorei demais. É por causa disso, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente vai passando na vida, que a gente vai amadurecendo, e que a gente vê que a vida, ela é um estalo, cara. Ela passa muito rápido. Então, se você não Uhum. aproveitar os momentos, passou e daqui a pouco você perde a direção. Perde o timing também, né? A gente está sendo tão abençoado de tudo que a gente está passando no mundo, tudo que a gente passou mais recente, e a gente está aqui cheio de saúde, podendo trabalhar, podendo, de certa forma, influenciar outras pessoas também a seguirem o caminho de Deus. Por que não ser mais feliz do que triste, né? Mesmo que o momento às vezes não seja propício, você, como convive com o futebol, você vive no futebol. Às vezes uma derrota é muito dolorida, às vezes a torcida pode xingar e pode xingar a família. Tem situações que são tão delicadas dentro do futebol. A gente viu, né, recente agora, torcedores invadindo o CT, invadindo o aeroporto para criticar, para cobrar jogador. E vocês passam por tantas situações difíceis, né, que não é tão fácil manter a fé, né? Sim, e sabemos que isso na nossa profissão acontece, né? Então a gente tem que ter muita segurança, ter cabeça fria, né? Chegar em casa, abraçar sua família, sua esposa, né? Porque eu sempre falo, né? O futebol tem momentos bons e ruins, né? E você tem que saber lidar com esses momentos, né? Se agarrando com pessoas que estão ali para sempre te dar apoio, porque essa pressão, essa cobrança sempre vai acontecer. Quem são os jogadores do São Paulo que você se identifica, que você se relaciona assim fora de campo, espiritualmente falando? Foi até agora. Porque se identificar, eu me identifico um pouquinho com a história de todos, né? É muito legal. Mas os jogadores assim que eu tenho, né, são os jovens Thales, né? Tem o Juan, que também saíram da base, também tem uma cabeça assim muito centrada, assim. Eu gosto de ficar muito com os jovens, de ver, né, de aprender com eles. Parece que não, mas você aprende muito, né? Com E tem certeza. outros também que são espetaculares, né, cara? Tem, por exemplo, tem o Volpe, tem o Bruno Alves que se converteu, tem o Nicão que acabou de chegar, né? Tem diversos jogadores, né, que tem a capacidade de fazer nós, né, se aproximar cada vez mais de Deus, né, e aprender também com a vida, né. E no geral, assim, eu me identifico com todos, né, mas como você botou específico espiritualmente, eu acho que esses Sim. são um dos exemplos. Eu acho que deve ter mais, assim, que eu não tenha lembrado agora, mas é mais ou menos esse, assim. Algum jogador que, quando você estava na base, te inspirou, religiosamente falando, né? Assim, não só no futebol, mas te inspirou pela forma com que talvez você conhecesse, ou você via ele fazendo um gol, agradecendo a Deus. Algum jogador que te inspirou assim mais nesse sentido? Na base, Quando você estava putz, na base, né, que você assistiu o jogo do profissional, por exemplo, eu me identificava com o Kaká, eu admirava muito o Kaká, porque ele sim, sempre glorificava o nome de Deus, todo gol que ele eu, fazia, sempre foi um cara muito centrado. Tem algum que você se identificou? então, eu pensei que era algum jogador da base, na época Sim, era da sim. base, não.
quando era da base, se tinha algum jogador profissional que tinha alguma Isso. forma de me aproximar de Deus, entendi. Não, é o Kaká, porque se você vê todas as comemorações dele, levantava a mão pro céu e agradecia a Sim. Deus, sabe? Até em algumas fotos que eu faço do clube de São Paulo, se você for reparar, sempre tem Eu uma vi, sim. foto minha que eu tô sempre assim, sabe? Porque Sim. tudo, né, é relacionado à minha vida, né? Deus abençoando, colocando pessoas maravilhosas do meu lado, sabe? Sempre para me instruir da melhor maneira possível. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. E você já foi batizado naquela época que você se converteu, aos 10 anos assim, você lembra de ter sido batizado? Sim, fui batizado. Se eu não me engano, foi em 2009, 2010. Tem um tempinho já. Você tem alguma rotina de oração antes do jogo, ou diariamente? Você antes do treino, você acorda e ora? Eu bati um papo aqui com o Juan, que está jogando lá no Orlando City, dos Estados Unidos, e ele falou: eu acordo 3 da manhã para orar, todos os dias. Não, eu oro antes de dormir, sabe? Sempre tem a minha oração, um propósito com Deus, sempre antes de dormir, a gente se ajoelha e ora, né? Cada um tem um propósito, né? Cada um tem uma forma de se conectar com Deus, de buscar a Deus, né? E a minha forma é sempre ali, um dos momentos, né? Sempre antes de dormir. E como é que é no São Paulo, antes do jogo? Eu lembro que quando eu era da base do Flamengo, por exemplo, tinha a oração do Pai Nosso e tinha Ave Maria também, né? Eles rezavam Ave Maria também. E eu vi que às vezes alguns jogadores já não rezavam Ave Maria e começavam a orar internamente, né? Então, hoje no São Paulo, como é que é? Vocês fazem o grito de guerra, vocês fecham ali, fazem aquela roda antes de entrar no campo, vocês fazem orações, como é que é? Sim, é o Pai Nosso, né? E a partir Uhum. daí cada um continua orando a Ave Maria. Eu já faço a minha oração depois do Pai Nosso. Eu tenho Uhum. a minha oração, sabe? Mas cada um ali com o maior respeito possível, sabe? Uhum. E perto daquilo que acredita, né? Então eu depois do Pai Nosso eu faço a minha oração. Quais são as diferenças, e eu sei que essa pergunta aí você já viu perguntando para outro jogador, quais são as principais diferenças, na sua opinião, entre um jogador cristão, evangélico, e um jogador que não é cristão? Nossa, essa é bem complexo. É complicado, né, cara? Porque, dá exemplo, como eu falei, né, lá contra o Grêmio, eu me machuquei, pô, fiquei triste. Mas eu falei, não, Deus está no controle de tudo. E às vezes, né, essa é a diferença, que às vezes a pessoa, né, se passa por algum momento difícil e tal, às vezes questiona um pouco mais, e nós não, a gente já não, deposita na mão de Deus e Deus sabe o que está fazendo, sabe? E não que a pessoa que não seja evangélica também não faça isso, sabe? Mas a gente, como está conectado com Deus, a gente coloca na mão dele e o mais ele vai sempre fazer por todos nós. Mas em relação à atitude, você identifica uma diferença por você ser cristão e um jogador que não é cristão? Assim, você deu o exemplo do Bruno Alves que se converteu. Você viu uma diferença na atitude dele, por exemplo? Sim, então, é um exemplo muito legal, né? Porque eu acho que muda alguns comportamentos, né? Por exemplo, uma brincadeira que fazia antes. Aí, quando você se converte, você fala, pô, isso não se encaixa mais com aquilo que eu acredito. Uma fala talvez para alguém, pô, isso não se encaixa, essa fala mais com aquilo que agora eu acredito. Eu acho que você vai melhorando a sua forma de falar algumas coisas, ou vai agindo, melhor dizendo, diferente. Porque Sim, certas coisas já não tá batendo mais com aquilo que você passou a acreditar. com Então, acho que certeza. essa é a diferença. Porque alguma brincadeira que era até, o brincando, aí ofendeu alguém, mas na brincadeira. Mas você fala, pô, acho que isso não cabe mais a mim, porque hoje, né, eu tenho que ter uma postura diferente, hoje acredito de uma forma diferente, estou enxergando talvez as Palavrão, coisas né? diferentes. Um palavrão, isso muda também bastante. Eu nunca tive esse negócio, até porque eu aceitei Jesus muito cedo. Eu Uhum. nunca tive esse negócio de ficar xingando, nunca tive. Então, assim, e depois que eu me converti, aí que eu não falo mesmo, sabe? Mas Sim, muda sim. bastante. E eu via na atitude de algumas pessoas que se convertiam assim, eu vi muita gente se converter, as pessoas, quando ia fazer. Aí a pessoa se segurava, porque Sim. aquela atitude não estava batendo mais com aquilo que ela estava passando a ser, uma pessoa transformada diferente, entendeu?
Você já precisou sair de algum grupo de WhatsApp que faziam algumas coisas que você não concorda, como evangélico? Sim, sim. Acho que tem grupos, tem coisa, não é nem só por ser evangélico, né? É só porque não bate com aquilo que eu acho, entendeu? Às vezes Sim, não é sim. não só por ser evangélico. Às vezes tem Uhum. situações que fala, pô, mas não tem nada a ver isso, não é aquilo que eu Sim, acredito da vida. Então eu sim, prefiro sair, não falo um ai e tá sim. tudo bem. Então, as principais diferenças que você vê entre um jogador cristão e não é cristão é a atitude, né? O comportamento que vai mudando muitas coisas que a gente fazia antes, né? Eu posso falar um pouco mais É, propriedade porque eu me converti recentemente, mas assim, vai mudando. Na minha concepção, assim, é um processo, né? Não muda da noite para o dia, mas eu tive que sair de verdade. grupos de WhatsApp, eu tive que parar de falar palavrão, coisas que eu fazia, brincadeiras que eu fazia, eu já não faço mais. Então, você automaticamente vai mudando, e assim, com todo respeito, a gente vai mudando para melhor, né? Para ser uma pessoa mais justa, mais honesta, mais correta. Sim, e em algumas pregações, já, quando eu tenho oportunidade, ou para pregar para alguns atletas ou alguma igreja, eu sempre falo que ninguém tem direito de apontar ninguém. Tem que deixar isso muito claro, sabe? Porque qual ser humano que vai passar por essa terra e não vai errar? É impossível. Uhum. É impossível. Então eu Tem a falo, passagem da gente, Bíblia, né? Tira a primeira pedra. aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. Então, assim, eu não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Tá? Por isso que eu falo para ele, não que você vai se apegar no pecado, você vai errar porque sempre Deus vai te perdoar. Não, você vai melhorando com o tempo, vai melhorando a sua atitude com o tempo. E eu falo sempre isso para eles. Não se apegue ao erro, não quer dizer que você, agora eu tenho que ser o cara mais justo do mundo. Não, você vai errar, você vai falar uma coisa, talvez vai entristecer alguém. Daqui a pouco você vai falar, caramba, pô, eu errei. Então você tem que ter essa consciência e humildade e pedir desculpa quando você errou também. Então, assim, ser cristão é isso, é você acolher, é você entender que ninguém é perfeito, que todo ser humano está propício a errar. Ser justo, né? Ser honesto, tentar o máximo Exato. possível nesse mundo difícil que a gente vive hoje, ser justo, ser honesto, ser correto, tentar ser o mais próximo de Jesus, né? Verdade, porque senão não tem sentido. O que adianta? Eu prego, eu falo do amor, eu falo, e chegar, o primeiro que errar eu apontar. E se eu errar amanhã? Aquela pessoa vai ter o direito de me apontar também. E que homem de Deus e que pessoa de caráter que eu quero ser, eu vou estar passando para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, para as pessoas que me assistem, para pessoas que me seguem. Então, assim, tem que ter um posicionamento? Tem que ter um posicionamento, mas com muito respeito a todas essas pessoas, porque todo mundo tem o direito do erro e não que você vai permanecer nele. E qual você acha que é a melhor forma de você não tentar converter alguém, mas de repente mostrar para a pessoa, talvez até um familiar seu que não seja evangélico ainda, de que forma você mostraria para essa pessoa ou não tem nenhuma forma, só orando por essa pessoa e esperar o momento que Deus consiga fazer a transformação na vida dessa pessoa? Para a pessoa se converter, você diz? Uhum. Eu acredito que muito calado. Mas como assim, Léo? Nas suas atitudes. O dia a dia ele conta muito. Parece que não, Sim. mas tem sempre alguém te observando. E as suas atitudes Uhum. diz muito mais do que você falar. Às vezes a gente fala demais e não age da forma que a gente fala. Então também não adianta. Então, na minha Sim. atitude, todo dia, respeitando, sendo educado, quando tiver uma oportunidade, fala do amor de Deus, mas também não adianta forçar. Tem pessoas que eu convido, pô, vamos na igreja, pessoa, pô, hoje não. E eu vou passar depois de muito tempo a convidar de novo. Porque quando você fica em cima, toda hora você passa a ser o chato. Então, assim, Sim. você tem que ser tranquilo, convidou, mas está na benção. Fique em paz. Ora por Sim. aquela pessoa e nas suas atitudes a pessoa pode ter mudança, porque ela vai ver e vai falar, pô, ali vai um homem de Deus, porque o comportamento dele é de homem de Deus. Com certeza aí. Ótima dica. Com as atitudes, né? Principalmente com as atitudes. Quando a gente quer converter alguém, principalmente atitude. Ao invés de sair falando, tentando forçar alguma coisa, né, na vida de alguém, deixa Deus trabalhar, vamos orar e ter as atitudes corretas, né? Exato. Você prega também, né? Você gosta de pregar e, enfim, como é que é essa relação sua na igreja, pregando?
Então, é por isso que eu falei muito das atitudes, sabe? Porque quando você está falando para alguém, quando você está falando do amor de Deus para alguém, você tem que viver isso, sabe? Você tem que viver isso, ou tentar aproximar o máximo daquilo que você está falando, né? Por isso que eu falo muito, eu não gosto de apontar, sabe? Porque quando você está levando o amor de Deus, né? Você tem que ser o cara que tem que abrir o coração para receber pessoas que estão feridas. Eu já recebi ligações de pessoas me pedindo ajuda, uma palavra, um conselho, sabe? Pessoas e famílias bem mais velhas me ligando e pedindo orientação. Então, assim, Porque talvez pela sua atitude você virou uma referência para elas, né? exato. Então, assim, é falar menos, né? Ficar quieto, observar mais, ter mais atenção nas coisas. Quando te der o direito de falar, você falar, mas saber se posicionar. Porque tem muita gente que te pega como referência. Então, pessoas me ligam para dar um conselho em alguma atitude, ou no casamento, ou na família, ou com o filho. Então, assim, como é legal isso, sabe? Por isso que eu falo, o comportamento de um cristão ele é muito importante, porque muitas pessoas podem ligar e você poder alimentar as famílias e pessoas que estejam precisando. Com a palavra de Deus, né? Eu tenho muita pergunta, Léo, aqui para você. Eu adoraria fazer todas aqui, mas a gente não vai conseguir. Só que eu vou abrir um pouco a caixinha de perguntas, porque já tem muita pergunta aqui também. Então, enfim, eu queria te fazer mais uma e aí eu vou para a caixinha. Tem algum versículo da Bíblia preferido? Se eu gosto de fazer essa pergunta, muita gente tem que não, eu gosto daquele livro e tal, mas algum versículo específico que você se apegou e esse é o seu preferido? Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o que o ser humano tem mais dificuldade de ter paciência para as coisas acontecer. Muito legal esses salmos. Olha, eu tenho uma pergunta da minha esposa. Minha esposa adora fazer as perguntas aqui, tá? Pergunta dela: já teve alguma experiência forte onde sentiu que era a presença de Deus agindo? Cara, Alguma que você lembre, experiência, assim, de momento? uma experiência forte que era a mão de Deus agindo. Quando eu subi profissional, cara. Quando eu subi profissional, eu vi que foi a mão de Deus. Por quê? Porque tem um trabalho, tem um planejamento, tem tudo, né? Mas Hum, você vê que é um funil. Você foi atleta, você sabe o que eu tô falando. É um funil, tem milhões de sim, atleta e Deus coloca a mão e fala, não, é você. De São João de Meriti, Tomazinho, um lugar que é pouco visto, né? É sim. pouco visto. E vai lá um garoto lá, humilde, tranquilo, né? De As uma suas família chances, só pobre. para fazer um parênteses, as suas chances de ter conseguido virar um jogador de futebol profissional eram menos de 1 em 1 milhão. Só para você ter uma ideia. Exato. Quão longe que você já chegou, né, ter uma carreira linda, maravilhosa, e ser logo no Fluminense, né, vindo de onde você veio. Então a sua chance era muito pequena. E aí você acha que Deus teve um propósito ali para você, né? Sim, então, e eu entendi o propósito, não era só, ou não é só ser um atleta, ou fazer história, nada disso. Ganhar É título, também, fazer gol, nada não, disso é era o muito seu além disso. propósito. É o meu propósito, é o meu propósito, Também. porque eu quero ter sucesso na minha carreira, é um sonho Uhum. meu, mas eu entendi o propósito também, que é levar, como posso dizer, a palavra de Deus, sabe? É fazer também algumas pessoas entender, né, que vale a pena você ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, sabe? Eu fui entendendo qual era o meu propósito no meio disso tudo. Era ganhar título, era fazer história, era estar num time grande, sempre foi meu sonho. Mas é muito além também só disso, Sim. sabe? É você deixar Uhum. um legado de falar, pô, eu posso ser um atleta, eu posso ser, mas também posso ser uma pessoa que respeita. Pode ser a pessoa que limpa, ou a pessoa que faz a comida, ou faxineiro. Eu sempre falo Tratar muito todos disso. de maneira igual, né? Exato, porque eu vejo que eu já vi isso, né? Eu já fui num condomínio que eu cheguei com a minha esposa atrás, né, com a minha filha, porque minha filha era muito pequena, ela tinha medo, e eu baixei o ouvido, eu estava indo num amigo, o segurança olhou para mim e falou, nem me perguntou nada. Ele foi lá para a cabine e falou, ó, é o funcionário aqui e a babá. Eu olhei para ele e falei,
Pô, peraí, como que o funcionário é babá se você nem me perguntou quem eu sou? Falei, eu sou amigo de onde eu tô indo agora. Ele, não, desculpa, mas ele só de olhar para mim, ele já aqui sabe? Você é É. isso. De E todo certa forma, respeito. é um preconceito, né? Pode ter sido até um erro ali, mas assim, foi um Aham. preconceito. Era uma das perguntas que eu tinha aqui para você. Se você já sofreu algum tipo de preconceito, não racial, mas algum preconceito por ser evangélico no meio do futebol. Então, aí só completando, então assim, é muito complicado, sabe? E cadê aquela educação naquele momento? De, oi, tudo bem? Boa noite. Como posso ajudar? Então, eu tento levar muito isso comigo, porque foi assim que eu fui criado. Eu acho que é difícil, é complicado, nem todo mundo pensa da mesma forma, mas E como é que Mas você não, reagiu nesse momento? eu vou te ser sincero, humanamente falando, a minha esposa falou lá atrás, calma. Ela falou, calma, eu respirei fundo, fiquei respirando fundo para ir acalmando, porque eu não gosto disso, sabe? Eu acho que a Ah, educação, o respeito, independente de qualquer pessoa, sabe? uhum. Eu entro no meu prédio aqui, eu baixo o vidro sempre quando eu entro. E dou bom dia, boa tarde, boa noite para os porteiros, para os segurança, porque eu acho que isso é muito importante. E aí, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser um jogador evangélico no meio do futebol? Olha, nisso aí eu sempre fui muito, graças a Deus, muito respeitado, sabe? Desde a base, os garotos lá sempre me respeitaram muito. Subi profissional, sempre me respeitaram muito. Graças a Deus, sobre isso, eu não tenho o que reclamar. Onde eu passei, sempre tiveram muito respeito por mim e pela minha família. E uma das perguntas que chegaram aqui também é como que você escolhe o tema da sua pregação quando você vai pregar? Olha, eu não sou muito de ficar em tema. Eu gosto de sentir muito assim o culto, sabe? Tem momentos que eu, claro, que levo uma palavra, vou preparado. Por exemplo, vou louvar. Ah, vou louvar esse louvor. Mas eu vou com esse louvor preparado, mas eu tento ver como que está o andamento do culto para mim conforme o culto, sabe? Então eu tenho pessoas que me orientam quando eu vou pregar também, como o meu irmão Renato, eu tenho o evangelista Diego Max, que é um irmão meu de criação, que ele é pregador, ele me orienta, sabe? Ele me ajuda nos textos. Então toda pessoa tem que ter alguém do lado, porque um sozinho não dá. Tem que ter sempre andando com alguém para que venha te orientar, para você não tomar atitudes erradas. E o público que você vai pregar às vezes influencia? Se você vai pregar para um público mais jovem ou para um público mais velho, você influencia na sua escolha de tema de pregação? Então, eu estava de férias no Rio, eu fui numa igreja. Eu preguei, mas eu falei mais da minha história, porque era culto jovem. Então, a estratégia ali, né, de Sim. os jovens entender melhor e chamar eles mais para a realidade, era contando a minha trajetória no futebol. Porque, querendo ou não, Sim. a gente influencia algumas pessoas e alguns jovens, então a gente tem que falar um pouquinho da nossa história, de onde a gente saiu, porque tinha pessoas lá, tinha jovem lá que fazia faculdade, que era de comunidade, que tinha sonhos. Então, eu preguei voltado um pouco à minha história, do que Deus tinha feito na minha vida, para eles entenderem que eles podem alcançar também, sabe? Sim. Debaixo da Sim. presença de Deus, alcançar esses objetivos que é muito importante. E tem algum ambiente que você evita ir hoje? Tanto no meio do futebol, a gente sabe que tem milhões de facilidades, né? Você entra de graça em tudo que é lugar e às vezes come de graça num restaurante e tal, mas tem algum ambiente específico por ser cristão que você evita de ir? Olha, eu vou falar, onde eu mais vou assim, eu gosto de sair para jantar. Quando minha esposa me convida, eu com a minha filha, vamos para o cinema. Eu, claro, né, eu não curto balada, nunca, desde que eu me converti, graças a Deus, e nem quando, antes disso, porque eu tinha 10 anos, não sabia nem direito muito Sim. o que era isso. Eu não tenho um lugar que eu fale assim, eu não vou àquele lugar que que eu não acho que é bom para mim, para minha casa, sabe? Sim. Eu vou mais jantar, eu vou mais pro cinema, pro shopping. São Então as minhas rotinas, assim. Eu você evito. nunca foi de balada, Não. de boate e tal, mas assim, você hoje como cristão você evita. Se alguns outros jogadores vão comemorar alguma coisa, uma vitória na boate, você evita, né, de certa forma. Mas hoje
os jogadores quando faz a gente assim, a gente vai pra um lugar para jantar, sabe? Um lugar para estar reunido, pra gente, ou um churrasco, alguma coisa assim, Uma sabe? coisa E mais com o meu grupo, familiar, né? eu não, quando é assim, jantar, essas coisas assim que cabe a mim, eu, eu tô junto, cara, porque ali é meu trabalho, sabe? Ali eu tô fazendo relação com os jogadores, eu tô tendo contato com os jogadores, sabe? Eu tô Uhum. conhecendo a história dos jogadores. Consegue entender? Então, Claro, claro. isso tudo é muito importante estar conectado, sabe? E Eu vou não, fazer uma. porque eu sou Pode... evangélico, tem que estar destacado deles. Não, não existe Sim, isso né? pra mim. Pelo contrário. Mas eu vou fazer uma pergunta que está todo mundo fazendo aqui. Já tiveram mais de 50 que perguntaram que não tem a ver com a sua caminhada com Deus, mas sim com futebol. É se você prefere jogar de lateral ou de zagueiro. E muitos elogios aqui. Eu acho que devem ser todos torcedores do São Paulo, mas te elogiando muito, muito elogio chegando aqui. Não só pelo seu testemunho, você como pessoa, mas você como jogador também. Então, só para a gente dar essa resposta aí para todo mundo que está perguntando. Olha, eu gosto de jogar nas duas posições, né? Mas eu não imaginava assim que talvez ali como zagueiro a minha evolução tem me agradado muito, sabe? É uma Uhum. posição que tem me agradado bastante, assim, porque quando o Diniz conversou comigo aqui para definitivamente também ser zagueiro no São Paulo, eu fiquei com muito medo naquela época. Porque, cara, era tudo novo. Eu falei, cara, como que eu vou pôr zagueiro, lateral e tal? Mas as características que eu tenho como lateral bateu muito, muito bem com a posição ali de zagueiro. Então, assim, eu gosto de jogar nas duas posições, sabe? Eu não tenho essa preferência. Aí bem onde o treinador quiser me utilizar ali, eu vou me sentir muito confortável. Você tem um hábito de ler a Bíblia assim diariamente, algum horário específico, ler antes do treino, antes de sair do treino, você chega no estacionamento? Tem alguma coisa, alguma forma, né, um hábito assim de ler a Bíblia com frequência? Esse negócio, vou ser bem sincero, que eu gosto de ser bem sincero. Ler a Bíblia, não sei se com você é a mesma coisa. É muito complicado. Parece que bate sono, e daqui a pouco tu relaxa, tá cansado. Mas eu levo ela para as concentrações. Por exemplo, antes do jogo, o último jogo agora, abri a Bíblia, né? Li ali um capítulo, um versículo e tal, né? Para me conectar com Deus, né? Eu oro, e, mas a gente tem que sempre se esforçar. Porque quando você vai ler a Bíblia, você pode pegar qualquer coisa e ler agora, um texto. Mas quando você vai ler a Bíblia, acontece de tudo. Parece Sim. que tudo ao contrário para você não prestar atenção, porque a Bíblia, ela, quando você vai ler, ela é um pouco diferente. Você tem que ler e prestar bastante atenção. Você tem que se conectar com ela para você entender a história. Porque senão você vai ler por ler e tá tudo bem. Agora, quando você lê qualquer texto assim, você vai entender ali, não entendi. Mas quando você vai ler a Bíblia, você tem que ter um entendimento realmente. Quando você for falar daquilo, você fala com propriedade. Então começa a dar sono, é complicado. A gente sempre se esforça para estar conectado com a Bíblia também. E como que você lê a Bíblia ainda nesse tópico? Assim, você abre a Bíblia aleatoriamente e começa a ler um versículo assim, você falou, fui orar antes do jogo e levei minha Bíblia. Aí você assim, já tem uma ideia, né, de onde são os livros, o capítulo, é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Como que você abre assim, é aleatório ou você vai num específico? Hoje eu quero ler Mateus. Não, a minha Bíblia ali tá marcada. Aí eu comecei lá em Gênesis, aí vem. Tento ler pelo menos um capítulo, né? Em cada momentinho que der, eu vou ali e ler um capítulo assim, né? Com os versículos e tudo. Para mim também tentar seguir ela até o final certinho. E eu tenho esse plano, né? De ler a Bíblia toda. Por isso que eu falo, é complicado, mas devagarinho eu vou chegar lá. Mas antes do jogo, eu peguei e falei, Deus, onde eu abri que o Senhor fale comigo? Eu abri assim, né? Aí eu li ali, meditei um pouquinho. Aí depois eu orei e fui pro jogo. Isso é uma dica legal que você está dando assim, e assim, eu também faço isso às vezes em um momento específico que eu estou em dúvida de alguma coisa, às vezes eu quero o direcionamento de Deus e eu abro ela aleatoriamente. Eu também começo do início, eu vou indo direitinho, mas assim, se eu estou numa dúvida, eu faço isso ou aquilo, ou é uma decisão importante, geralmente.
Aí eu abro aleatoriamente, fecho o olho, peço para Deus me direcionar e ali eu tento encontrar a resposta, né? Eu vou lendo até encontrar uma resposta. Mais ou menos isso que você faz também? Sim, sim, porque eu falo assim, Deus, onde eu abrir, que o Senhor fale comigo, né? E às vezes Deus sempre dá um. A Bíblia tem a resposta, né, para tudo na nossa vida, cara. Com certeza, absoluto. A Bíblia tem. Você vai ler um versículo, fala contigo de uma forma tremenda. E onde você se vê, Léo, daqui a 10 anos? Você está com 26 hoje, você vai estar com 36 anos. Possivelmente ainda, pelo teu físico, pode ser que você esteja jogando futebol, mas vamos dizer, após a sua carreira de jogador de futebol. Eu quero me dedicar ainda mais para Deus, sabe? Eu falo muito isso porque eu tenho todo esse comportamento dentro da minha carreira. Porque a carreira ela vai durar 20 anos. E o ser humano Léo vai ser para a vida toda. Com Então, certeza. eu não quero pegar 20 anos e enquadrar o Léo só nesses 20 anos, enquanto eu sou atleta de futebol, eu tenho, entre aspas, poderes para fazer algumas coisas. E o meu Uhum. caráter, quem eu sou, sabe? Então, eu tento encaixar realmente quem eu sou, porque até eu morrer, eu quero ser o Léo. Eu quero deixar um legado aqui, um cara de homem de Deus, um cara que tem um comportamento que inspira o outro jovem, outras pessoas, sabe? E não ultrapassar, fazer uma covardia com alguém, sabe? Ou fora daquilo que eu não sou para tentar levar alguma vantagem. Então eu não sou assim, eu sou o Léo realmente, e depois disso eu quero me dedicar, depois da minha carreira, me dedicar ainda mais para Deus. Talvez se tornar pastor mais assim efetivo, né? Que você já está pregando, mas assim de fato. É uma responsabilidade muito grande. Mas se for da vontade de Deus, Assim estou à será, né? disposição. Pergunta boa da Amanda Paula. Boa noite. Seus parceiros de futebol já chamaram você para fazer coisas que desvia da presença de Deus? E qual foi a sua reação? Já, mas não agora, quando eu era mais jovem, sabe? Não, ela deve estar perguntando se porque isso acontece, né? Talvez tenha um filho, alguém, algum conhecido que passa por isso. E qual é a forma de reagir em relação a isso? Não, mas mais jovens, né? Havia muita Uhum, brincadeira também. Como eu uhum, falei, tinha muito respeito, né? Comigo, com a minha família, com aquilo que eu acredito. Mas até no meio da brincadeira, já chamaram zoando, brincando. E, e a minha uhum. resposta é sempre, cara, sabe quem eu sou, sabe naquilo que eu acredito. Aí ele vem e me abraça, sabe? Porque eu sou um cara que eu não levo tudo a ferro e fogo, sabe? Eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Só vão brincar, Uhum, vou abraçar, vou rir, mas eu não vou fazer, porque eu sei naquilo que eu acredito, sabe? uhum. Já passei por um momento. Agora, cada vez mais, de uns anos para cá, esse respeito com o seu comportamento vai aumentando ainda mais, sabe? Mas quando Sim. você é mais jovem, né? Eu tinha 18 anos, 19 anos, então já aconteceu coisas para me tirar meio do caminho. Mas depois o tempo vai passando e o respeito vai aumentando ainda mais, sabe? Mas eu sempre fui muito respeitado, graças a Deus. Tem uma brincadeira, uma zoeira, mas a gente Sim, sim. No leva. meio do futebol tem muita brincadeira, né? Muita zoeira. E eu acho que você está falando a coisa certa. Você se coloca, se posiciona, pô, gente, não é assim, comigo não é assim, vocês sabem de onde eu sou, em o que eu acredito, né? Então, você sempre levando uma boa na esportiva, né? Mas essa é a dica que o Léo tá dando aí, de ser correto, estar firme na caminhada com Deus e se alguém chamar o seu filho ou conhecido, enfim, manter-se firme ali na caminhada. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer e dar uma reformulada nela. Como é sair de uma área bem humilde e virar ídolo e exemplo para eles? Essa palavra ídolo, eu comecei a mudar depois que eu me converti. Porque eu também perguntava isso, mas quem é o seu ídolo, Léo? Não sei o quê. Quando eu entrevistava jogadores de uma forma normal. E assim, quando a gente começa a aprender a Bíblia, começa a aprender a palavra, a gente vê que a gente não pode ter outros ídolos, né? Isso daí faz sentido para você, o que eu estou falando, ou é só da minha cabeça isso? Não pode ter outros ídolos, você fala assim, eu tenho o Léo como ídolo, eu tenho Sim, eu posso trocar a palavra, né? Eu tenho o Léo, eu eu mudei, admiro. sabe? É isso aí que eu tô falando. Hoje eu admiro muito o Léo como jogador e como pessoa, mas eu não tenho mais ele como ídolo. É mais ou menos assim, essa mudança que eu Sim, fiz
assim, de palavra, mas hoje em dia no futebol se fala muito isso, né? Se pergunta muito isso, quem era o seu ídolo quando você era criança e tal. E quando a gente começa a ler, eu comecei a me sentir mal de falar a palavra ídolo, né? Para outras pessoas, E, para um ser humano, sem e- ser para Jesus ou Deus, né? então, e nem que seja na maldade também, porque é uma forma mesmo das pessoas, né, meio que falar ou dar valor a que é um trabalho que foi feito ou que está sendo feito, né? E é muito legal isso aí. Aí volta lá atrás, no começo da nossa conversa, sobre a mudança, né? Da Sim, fala, de comportamento. Essa é a diferença, sabe? Porque quando você serve a Deus, você presta atenção naquilo que te cabe ou que não te cabe mais. Você sim, vai reformulando todo o seu falar, todo o seu comportamento, e isso é muito legal. Mas pode ser que você use essa troca, né? Não, sim. admiro muito o trabalho do Léo, admiro muito o trabalho de fulano, de ciclano. Então, essa é uma boa estratégia. Pessoal, a gente vai falar mais um pouquinho com o Léo, mas eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui. Tem muitas ainda, Léo, incrível. Muita pergunta legal aqui chegando, mas eu estou tentando ler a maioria. Mas eu queria que você desse um conselho, Léo, para quem talvez não só é jogador de futebol, está querendo ser jogador de futebol, mas para quem quer seguir o caminho de Deus e às vezes não sabe, às vezes não tem uma família que apoie. O que você diria para essas pessoas, ou jovens, ou até que não são jovens, mas eu tenho recebido muita mensagem assim, de que forma a gente, né, você no caso, pode aconselhar essas pessoas ou mandar uma mensagem aqui para eles? Começar dizendo que não é fácil. Não é fácil. A última vez eu estava pregando com alguns amigos, assim, até atleta. Eu falei, cara, é complicado. Às vezes a vontade, né, de você ficar sozinho, porque é como algumas pessoas, porque a gente também sofre alguns ataques, né? Te atacasse, ou sofre algumas palavras assim que você, pô, tentou me atingir de alguma forma, você fica em silêncio. Mas algumas pessoas, assim, como, por exemplo, eu tô falando agora, tem uma proteção. Porque, dá exemplo, se a pessoa me atacar e eu for atacar ela vai falar assim, ó, mas você é da igreja, você não pode, sabe? Então, Uhum. ser cristão é enquanto as pessoas estão te atacando, você tem que acolher ela. Uhum. É muito difícil, por isso que eu falo, não é fácil. Aí vem um lado humano, sabe? Porque, Sim, pô, sim. a pessoa tá me ofendendo, aí você tem que Sim. respirar fundo e falar, não, eu sou homem de Deus. Aí quem é mulher vai falar, sou mulher de Deus. Eu tenho Claro. que ter um comportamento, o que Jesus faria. Então, assim, não é fácil, mas o conselho que eu tenho para dar é, seja constante, sabe? Independa da Seja, situação, seja constante nas suas orações, na leitura da Bíblia, no buscar de Deus, é isso que você quer dizer? exato. Orando a Deus, buscando a Deus, indo para a igreja, porque vai vir um monte falar, pô, mas isso aí é fogo de palha, tá indo, mas daqui a pouco vai sair de novo, vai curtir balada, Principalmente vai no curtir. início, né, Léo? O início é muito difícil. E quem é constante, quem consegue manter a fé, cara, chega longe, Sim, chega longe. Volta a falar, não é fácil não. Ser cristão tem que ter um posicionamento, né? E saber que você pode receber, né, algumas pedradas, algumas coisas, algumas alfinetadas, mas você ter que acolher as pessoas, aí é isso que você tem que entender. Porque é sim, muito além de você revidar a alguém sim. alguma ofensa. É você entender que essa pessoa pode te ofender, você falar assim, ó, Jesus te ama. Jesus pode mudar a sua vida. Então, o que eu aconselho hoje é, seja constante nas orações, buscando a Deus, que o mais ele fará. O mais ele fará. Sempre reservar horas do dia, né, para você manter essa relação com Deus, orar, seguir a palavra, tentar buscar mais. Se você ainda como eu, que é recém-convertido, você quer aprender mais, você quer saber mais, busca a palavra. A minha ideia de fazer essas lives é justamente essa, para aprender com jogadores que tiveram assim a mesma história que eu tive no futebol, que jogaram, que passaram por tanta dificuldade, você passou por tanta dificuldade, e você se manteve firme lá na caminhada com Deus. Então, Léo, quero te agradecer muito por ter feito aqui. Eu falei para você que não ia ser difícil, apesar da nossa caminhada com Deus ser difícil, mas aqui nessa live eu espero que a gente possa ter tocado no coração de alguém para que possa seguir, né, o caminho de Deus, que o Léo está aí como exemplo, um baita jogador num grande clube do mundo, não só do Brasil, conseguiu atingir o objetivo dele. Eu sei que ele tem mais objetivos, mas quer finalizar com alguma mensagem, Léo?
Quero finalizar dizendo para cada pessoa, né, para as pessoas amarem mais, sabe? Respeitar mais o próximo, né? A gente vê que o mundo tá um caos, cara. Tá muito difícil. Até para quem é pai, hoje eu sou pai, eu sei que tá difícil, né? A criação, você tem que mostrar um caminho, né? Eu falo tanto como o caminho, né, de Deus, mas eu falo o caminho também da vida. Tá muito difícil. E cada pessoa vai entender que não aponte as pessoas, não. Tente ajudar, apoiar, estender a mão, que é a coisa mais importante. O mundo está precisando de mais amor. Exatamente, em cima disso aí que a gente tem visto tanto, principalmente na internet, né? Uma pessoa comete um erro, aí vai todo mundo xingar, cancelar a pessoa. Ao invés de fazer isso, né, o conselho do Léo é esse: ao invés de a gente criticar todo mundo que já está sendo criticado ou que já cometeu algum erro, vamos acolher, né? O cristão acolhe, né, e de uma forma muito sincera, né, de uma forma muito honesta. Achei muito top, Léo. Muito obrigado por você ter falado aqui comigo hoje. Segunda-feira eu já vou abrir aqui. A gente tem o Reinaldo, o King Naldo também vai participar aqui com a gente. O Nicão está com vergonha de participar aqui com a gente, mas vai participar. Você me ajuda aí com isso. Queria te desejar todo o sucesso do mundo, Léo. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui na live até agora. Eu vou colocar esse conteúdo também no YouTube. Eu sei que o Léo tem um compromisso agora às 7. Irmão, muito obrigado, tá? Valeu, Mauri. Deus abençoe. Um abraço na família. Valeu, você também. Fica com Deus aí, segue firme na caminhada, tá? Amém. Tchau, tchau.